E com a volta da chuva, aumenta a preocupação, o alerta para o possível transbordamento de rios. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Franco Buffon. Ele é gerente de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil. Franco, mais uma vez aqui conosco para trazer as explicações, esses alertas. Seja bem-vindo. Bom dia. Estamos sem o contato do Franco, ele que vai trazer para a gente um pouco do panorama dos rios do Rio Grande do Sul, até porque essa chuva voltou. Acredito que agora sim a gente tenha um contato com ele. Franco, me escuta? Eu ouço sim. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores da CNN. Agora sim a gente está te escutando, Franco. Bem, vamos lá acompanhar o que está acontecendo agora lá no Rio Grande do Sul. Há pouco o nosso repórter lá em Caxias falava, olha, voltou a chover. E choveu muito ontem na Serra Gaúcha. A gente estava falando aqui de acumulados de cerca de 100 milímetros nas cidades da Serra Gaúcha. O que isso significa para outros rios do Rio Grande do Sul? Sim, é um volume de chuva realmente expressivo quando ele acontece em 24 horas. Essas chuvas que aconteceram ao longo do dia de ontem e ao longo da noite, madrugada também, de ontem para hoje, elas podem provocar o aumento dos níveis dos afluentes do Rio Guaíba, do Rio Caí, o Rio Taquari, o Rio dos Sinos. É um volume que traz uma preocupação, principalmente com relação àquilo que a gente chama dos níveis de inundação. É o suficiente para trazer o nível dos rios para próximo dos níveis de inundação. Provavelmente nas próximas horas, ali na bacia do Rio Taquari, em especial, onde foi que aconteceram os maiores volumes de chuva, o rio já está subindo, a gente já está observando a elevação dos rios lá naquela região, e provavelmente, ao menos ali na região de Lajeado, onde choveu mais forte, nas próximas horas, ao longo do dia de hoje, a gente vai retornar para níveis acima do nível de inundação. Não vai ser assim com a chuva que caiu até o momento, não vai ser uma inundação severa, uma inundação mais grave, mas sim é uma inundação. É o rio saindo de dentro da sua calha principal e ocupando as suas margens. Então, exige bastante atenção aí das defesas civis, da população, para ficar atenta, né? Não retornando aí a essas áreas que foram evacuadas, para que a gente possa se precaver e se prevenir dessa chuva que está descendo. Franco, um pouco da bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul. Quando a gente está falando dessa chuva na região serrana, ela vai afetar o nível do rio Taquari. Por quê? O rio Taquari, ele está conectado ao Rio das Antas, que está recebendo água de vários afluentes, inclusive rios da região serrana. Essa é a lógica que a gente pode trazer aqui para quem está nos acompanhando. Perfeito, é isso mesmo, Carol. O rio ele é formado de diversos contribuintes ou afluentes que a gente chama, assim como o rio Taquari, rio Caí, são afluentes do rio Jacuí quando antes de chegarem aqui em Porto Alegre. O rio Taquari, por exemplo, tem uns afluentes grandes como o rio Carreiro, o rio Guaporé. São bacias que receberam bastante chuva ao longo dessa noite e que foram os principais deflagradores que estão fazendo com que o rio Taquari se eleve. Nessa região mais serrana, o rio ele desce com muita velocidade por conta das declividades, são grandes altitudes e nesse processo que a água percorre dentro do rio, ela vem com velocidade, com muita energia. Então a gente está observando já a elevação nesses pontos, já começamos inclusive a observar sinais de estabilização. Na região mais alta da serra, essa água já passou, já provocou uma onda de cheia que nesse momento desce pela calha já não mais do Rio das Antas, já ali na calha do Rio Taquari, né, provocando elevação dos níveis lá em Mussum, Encantado, Roca Salles e Lajeado Estrela. Lá em Lajeado Estrela ainda não chegou no nível máximo, né, ainda vai subir, a gente sabe que lá provavelmente vai acabar extravasando fora da calha da margem do rio. Ali na bacia que desce do Rio Caí, a gente também observou uma elevação, mas já ali choveu menos nessa bacia, ainda bem, né, mas já provocou a elevação e já está reduzindo também, principalmente nessa parte de serra que é mais alta, porque lá o rio leva menos tempo para subir, mas em compensação também leva menos tempo para baixar. É muito diferente a dinâmica do rio daquela região depois que eles descem e chegam na região mais plana, que seria já a região lá na bacia do Caí, de Montenegro, na bacia do Taquari, a própria cidade de Taquari, onde já estão numa região mais plana e ali o escoamento já
muda as características, já se torna um escoamento bastante mais lento. E até aproveitar, Franco, você está falando bastante aqui para a gente sobre o relevo da região. O quanto que isso dificulta a estabilização e até o recuo do nível dos rios, e não só relevo, mas também circulação de ventos. O quanto que esse também é um fator que nesse momento prejudica o escoamento dessa água. Esse é um fator talvez preponderante para a lentidão do escoamento dessas águas, porque, como eu estava explicando, a água ao descer nesse relevo mais alto, das grandes altitudes, desce com uma velocidade forte, porém, ao chegar nessa região mais plana, essa velocidade ela se dissipa, ela fica mais lenta e, em compensação, somado a isso, ela também extravasa, ela sai fora da cara do rio principal, ocupando as margens, que é o que a gente tem observado que ainda não, ela ocupou as margens ainda no evento da semana passada, que a gente ainda está vivendo, e não conseguiu retornar para a calha principal ainda, e é um processo bastante lento. Então, além de reduzir os níveis, a velocidade do escoamento dentro do rio, o fato de estar ocupando as margens retarda ainda mais esse escoamento. Provavelmente, o que a gente vai enxergar como uma resposta ali na região metropolitana, tanto aqui nos municípios de Canoas, São Jerônimo, Charqueadas, Porto Alegre, é um retardo, vai ser postergada essa declínio dos níveis aqui da região metropolitana, por conta dessas águas que nesse momento estão descendo. A gente já estava observando o declínio dos níveis aqui na região de Porto Alegre, o rio estava baixando, houveram influências deste vento, como você coloca, porque quando esse vento ele muda a sua direção e passa a soprar da direção do sul para o norte, ele empurra as águas de volta aqui para a região de Porto Alegre. A gente observou ao longo dessa descida que está acontecendo, já 2 momentos em que o vento virou e provocou uma leve elevação dos níveis dos rios na região metropolitana. Então, os ventos eles têm essa capacidade de provocar uma lentidão na descida dos níveis, até uma certa elevação dos níveis aqui na região metropolitana, mas em especial um retardamento desse declínio dos níveis. Então, o que a gente está esperando é que essa água que está descendo, que já desceu em alguns pontos, ela vai provocar uma estabilização. O rio vai parar de descer, provavelmente, aí ao longo do próximo dia, ele vai parar de descer, vai dar uma estabilizada. Talvez, se a chuva que tem prevista ainda para hoje ou para amanhã cair, ele volte até mesmo a dar uma nova elevação aqui em Porto Alegre, né? E isso, somado à questão dos ventos, pode fazer com que a gente permaneça ainda mais tempo, ainda mais dias, com os níveis bastante altos como estão agora aqui na região metropolitana. Franco, você fala em estabilização. Quando podemos falar de fato num recuo dos rios do Rio Grande do Sul, a partir do momento em que esses temporais derem uma trégua? A gente está observando nas previsões de chuva que existe uma previsão ainda muito forte para acontecer de domingo para segunda-feira, de volumes também expressivos. A gente tem previsão para acontecer chuvas hoje e amanhã, mas assim, não num volume que nos causaria uma preocupação. Mas já essa chuva que está prevista de domingo para segunda, essa sim já teria uma intensidade maior, que seria capaz de provocar um repique, que é o que a gente chama, que quando esse rio estava baixando, de repente volta a subir. Então, a gente tem uma expectativa de que lá para terça ou quarta-feira a gente retome esse declínio dos níveis dos rios da região metropolitana, e aí nas previsões, pelo menos até o momento, né, essas previsões meteorológicas, elas são atualizadas dia a dia, conforme os novos dados que estão sendo registrados, mas até o momento, a partir de terça e quarta-feira, provavelmente a gente vai ter um declínio mais constante, mais permanente dos rios aqui da região metropolitana. Franco, a gente, claro, vai monitorar, contar com a tua ajuda para entender o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que esperar para os próximos dias. O Franco Buffon, gerente de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil. Obrigada por dispor de um tempo aqui para conversar com a gente. Fica aqui o contato para uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de passar a informação para os telespectadores e ficamos à disposição para os próximos contatos. Obrigada, Franco. Bom dia, bom trabalho aí no Rio Grande do Sul.